Novo episódio, estamos aqui com o Diogo Salmão. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, por ter aceito o nosso convite e vamos falar aqui um pouco da tua trajetória. Prazer é todo meu e é um gosto de partilhar aqui um pouco do meu caminho no futebol e dar a conhecer um pouco mais daquilo que foi o meu trajeto. Começando pelo início, por onde tudo começou, como é que começou a surgir o teu interesse por futebol? Presumo que na infância. Sim, foi entre colegas aqui na Reboleira. Eu sempre vivi aqui perto do estádio, vivia a cerca de 100 metros aqui do estádio e na altura de jogar com amigos na rua, desde muito novo, normalmente eram colegas mais velhos, surgiu esse gosto pelo futebol. Eles próprios me aconselharam a ir para um clube e em falar com os meus pais para me inscreverem. E desde logo o primeiro que me veio à cabeça foi o Estrela Normal, que é o clube que fica mais próximo da minha casa, e além disso também era um clube que eu já tinha alguma ligação familiar por o meu pai ter jogado cá e o meu tio também. O facto de ser ao pé de casa, de ser um clube grande, também não é proporcionou que fossem fatores a ter em conta e escolher o Estrela, não é? Além da questão do apoio dos teus colegas da escola, de começar sempre a jogar com eles, quem foram as pessoas que mais te apoiaram a seguir o futebol? Eu penso que foram mesmo os meus colegas, os meus amigos de infância e os meus pais, sem dúvida. Foram eles que deram os primeiros passos comigo, que me trouxeram aqui ao clube para falar com os responsáveis na altura e para fazer a inscrição. E penso que esse é o apoio fundamental, é ter os amigos também do lado que têm essa força, e depois também a parte familiar, porque às vezes precisas de ajudas para transportes, tudo isso. Não era o caso, porque vivia aqui ao lado, mas sempre tive esse apoio familiar também. Os teus pais foram sempre um pilar, tanto nos momentos bons como nos momentos mais complicados. Exatamente, então. Sim, fundamental. Pergunto, depois de jogar na escola e ganhar o interesse pelo futebol, como é que foi chegar aqui? A integração a um clube, a ter mais regras, a jogar com outros jogadores, a ser orientado por treinadores? Como é que foi? Eu, na fase em que eu cá cheguei, com 6 anos, era muito fácil, não havia muito essa exigência para com as crianças na altura. Os jogos era tudo muito jogado, não havia muita exigência do ponto de vista tático ou o que fosse. Era muito organização para criar ali um ambiente para os miúdos estarem confortáveis e fazerem aquilo que mais gostavam, e depois os próprios treinadores iam captando os melhores talentos, digamos assim. Então era muito numa parte lúdica, muito de diversão que eu comecei, portanto não se sentia assim grande diferença para aquilo que trazia da rua. Mas sentes que os primeiros passos te ajudaram também a construir um pouco da identidade daquilo que é estar inserido num grupo, num balneário de futebol também, não? Sim, sem dúvida. Eu acho que teres os primeiros passos também ligados a um clube com outro tipo de regras, digamos assim, de horários que tens a cumprir, é diferente, logicamente, de fazer só um trajeto que cresce a jogar na rua com os teus amigos, em que não há essa disciplina, por assim dizer, e isso, claro, que vai-te moldando desde o início a teres essa disciplina, essa orientação, digamos assim. Pergunto o que é que em 2001 levou a que saísses do Estrela e assinasses pelo Damaense, um pouco mais longe de casa, também sair, de certa forma, da zona de conforto, o ambiente que conhecias desde sempre. Como é que foi essa mudança? Eu na altura tinha algumas limitações a nível físico, é verdade, era muito pequenino, tinha pouca força física também e pronto, não foi possível dar a continuidade aqui no Estrela nesse momento. Procurei desde logo outros clubes aqui perto de casa também para que pudesse ser mais fácil. Os meus pais não tinham possibilidade de me levar aos treinos devido ao trabalho, então eu sendo aqui da Amadora e tendo aqui um clube logo ao lado que pudesse estar, e também tinha esse conforto de conhecer a maior parte dos colegas. O Estrela, mesmo assim, apesar de ser um clube aqui da Amadora, tinha muitos jogadores que vinham de fora, jogadores que vinham de outros pontos aqui à volta de Lisboa, da Ericeira, tudo isso. Lembro de colegas que vinham até daí, de longe. E o Damense era um clube, apesar de tudo, que tinha mais jogadores daqui da cidade. Ou seja, eu cresci com muitos deles quando fui para lá, havia essa facilidade. Já os conhecias muitos? Já os conhecia, eram colegas de escola, e então havia essa facilidade também de integração, que é sempre bom para um jovem que vai para um clube novo. Então não sentiste dificuldades a nível de integração, mesmo no clube em si? Não, foi tudo natural? Extremamente fácil. Foste extremo desde sempre, vá? Quando fui para o Damense, joguei 3 anos como lateral esquerdo. Okay. Tive um treinador que inicialmente disse que eu tinha que me adaptar àquela posição, que achava que eu iria ter futuro naquela posição. Acabaria por não acontecer? Acabou por não acontecer. Cheguei a jogar alguns jogos ainda em sénior como lateral, mas a maior parte deles como extremo. Mas a verdade é que gostava também de jogar nessa posição, e fiz 3 anos ali no Damense como lateral esquerdo,
e serviu bastante também para conhecimento dessa posição, para ter outra noção do jogo. A nível tático também? A nível tático. Trabalho defensivo. Exatamente. E tens noção daquilo que o teu lateral pode precisar quando tu jogas como extremo, ou aquilo que ele vai pedir de ti. Isso é ótimo de um jogador ter essa noção de várias posições, ajuda-te a ter outro conceito do jogo. Foi fácil também integrar-te à nova posição e essas nuances táticas que eram exigidas? Sim, acho que não foi muito complicado. Eu sempre fui um jogador que, naquele momento, principalmente era veloz, conduzia bem a bola, quando vinha embalado tinha alguma facilidade e era vantajoso para mim, então adaptei-me com alguma facilidade, mas depois, claro, tinha algumas limitações defensivas, como é lógico, uma posição nova para mim onde nunca tinha jogado, e fui ganhando algumas rotinas ali a jogar. Mas tal como disseste, acabou no futuro por ser mais vantajoso para te tornar um extremo mais completo, não é? E saber mais do jogo. Penso que é bom ter várias noções de diferentes posições no campo. Ou seja, a passagem de 3 anos pelo Damaense acabou por ser enriquecedora. Sem dúvida. Não só pela experiência de jogar numa posição nova, mas também por tudo o que eu passei lá, todas as amizades que tinha e poder estar num clube que tinha esse conforto. Como é que se proporcionou em 2004 o regresso ao Estrela? Para ser sincero, não me lembro nesse momento se foi por chamada do clube ou se vim cá fazer captações, que eu, durante muitos anos, enquanto estava na formação, fiz captações em outros clubes, tinha sempre essa ambição de tentar ver se clubes podia... aqui da zona também? Sim, onde tinha possibilidade ia treinar, às vezes para ver se tinha possibilidade de encaixar, um clube que me desse outro tipo de condições, ou subir um pouco o patamar. Tem mais tempo de jogo, eventualmente, também? Por exemplo, quando não jogava tanto no clube onde estava. E então não me lembro ao certo se foi através de captações ou se foi através de chamada do clube, porque nesses 3 anos que estive no Damense correu-me realmente bem. Depois chegas, como é que foi regressar a nível das barreiras, os obstáculos que tinhas encontrado na primeira passagem, sentiste que já não aconteceu no regresso? Foram anos complicados, mesmo quando regressei, esse período de 2005, 2006. Voltas à posição de extremo também? Volto à posição de extremo, tinha uma concorrência bastante forte também, lembro perfeitamente que havia uns jogadores muito bons nessa altura e onde eu tive alguma dificuldade em jogar com regularidade e isso afeta um bocado um jogador também na sua confiança, porque qualquer jogador quer jogar, qualquer jogador quer ter minutos. Numa idade de formação, que os jogadores precisam de tempo para evoluir, não é? Para conhecer mais do jogo. É fundamental ter minutos e ter experiência e treino e repetição, é ótimo. Foi devido a isso também que acabaste por ir para o Casa Pia em 2006? Para procurar mais tempo de jogo? Exatamente. Vim de uma época de primeiro ano de júnior em que praticamente não realizei nenhum jogo. Eu lembro que até esse ano, se não estou em erro, fiz 6 jogos apenas, ou seja, fui convocado 6 jogos apenas e desses 6 jogos fui 6 vezes o 19º. Ou seja, nem entrei na lista. Para a ficha de jogo. Exatamente. E isso, claro, para um jovem, como eu estava a dizer há bocado, é complicado de gerir, de saber lidar com esse tipo de frustração, mas serve para crescimento e depois dei o meu seguimento pelo Casa Pia. Como é que foi a ida para o Casa Pia? Foi através de um colega também que joguei muitos anos com ele, não em clube, mas na rua, jogávamos sempre juntos, em torneios também participávamos. Eu lembro perfeitamente que nessa altura fiz captações em 3 equipas, fui treinar o Atlético, Portugal, treinei no Belenenses também, onde tive quase a ficar, fui até às últimas... O que é que levou a que não ficasses? Foi o final das captações? Havia um lateral esquerdo, eu estava como lateral esquerdo aí nessa altura, a treinar, e havia um lateral esquerdo que era de seleção nesse momento, pelo menos essa foi a justificação que me deram, e que não deu para encaixar nessa altura. Mas foi quase. Mas foi quase, eles estavam a correr realmente bem, nesse momento estava bem, e eles depois aconselharam-me a procurar outros clubes, e eu lembro de falar com esse meu colega que me falou do Casa Pia, por estar numa situação também de primeira divisão, a nível de júniores, e foi algo também que me chamou a atenção. Então fui lá fazer captações e também correu muito bem e acabei por ficar. Foram 3 anos no Casa Pia, foi também um passo importante porque foi a transição de júnior para sénior. Pergunto, como é que recordas a estreia no futebol sénior? Não foi realmente complicada. Eu tive o mesmo treinador nos séniores que tinha tido nos júniores do Casa Pia, no segundo ano, e isso ajudou muito para fazer essa tal transição que é complicada para muitos miúdos. Tu teres um treinador que já tem confiança em ti nos júniores e que te leva para a equipa sénior e que te continua a dar esse voto, continua a apostar em ti, dá-te esse conforto e dá-te essa margem também para poderes errar, para poderes crescer. E isso foi muito bom para mim. Foram anos de crescimento a nível de futebol muito, muito elevados. Evolui bastante como jogador nesses anos de Casa Pia e depois permitiu-me dar o resto do salto na transição dos séniores.
Na altura o clube estava nos distritais. Na altura imaginavas que o clube ia ter uma ascensão tão grande num espaço de tempo relativamente curto? Chegarem cerca de 10 anos à Primeira Liga? É realmente impressionante a ascensão que o Casa Pia tem tido ao longo destes anos. Desde 2008 que eu lá estive numa divisão distrital. Chega à Primeira Liga, creio que em 2021. 21, 20, exatamente, 21 ou 22. É brutal o crescimento que o clube tem tido e a estabilidade que tem tido, não só. Conseguir manter-se. Exatamente. Às vezes é uma dificuldade. Exatamente. Tem sido um crescimento sustentável e parece-me que tem um projeto bom em mãos. Na altura seria difícil de imaginar, não é? É complicado. Quando tu olhas para as limitações daquele momento e fazes uma projeção a longo prazo, imaginar um crescimento tão grande e tão rápido, é difícil, mas tudo é possível. O mesmo tem estado a acontecer agora, por exemplo, com o Estrela, depois daquela fase mais complicada que desapareceu de ter tido estes anos de um boom fantástico. E é isso que se quer, que estes clubes que representamos tenham uma estabilidade grande no futuro. Mostra muito também daquilo que é a magia do futebol, a ascensão, como tudo pode mudar de forma tão rápida, não é? Exatamente. Acho que o importante é haver um bom plano, as coisas estarem bem estruturadas e depois com, claro, sacrifício de muita gente que envolve. As pessoas à volta, não é? É fundamental. Há pessoas que estão envolvidas não só no processo do Casa Pia, como do Estrela, para que o crescimento do clube se dê. E essas pessoas são a alma do clube, como eu costumo dizer, e elas têm um grande mérito naquilo que é a construção deste novo sucesso. E às vezes tem um papel muito invisível também, não é? Acabam por estar na parte de trás. Exatamente. Nem sempre os jogadores normalmente são os grandes protagonistas daquilo que é a evolução dos clubes, mas é preciso olhar às pessoas que estão por trás, às pessoas que muitas vezes nós não damos assim aquela importância, mas que são fundamentais para o dia-a-dia, para o funcionamento e para o crescimento. Depois de 3 anos muito positivos no Casa Pia, vais para o Real Sport Clube, em que estás uma temporada, mas é uma temporada muito positiva também para ti. Exato. Como é que foi esse ano? Esse ano de transição para o Real foi... Real no Campeonato de Portugal, correto? Era a segunda B na altura. Exatamente. Uma espécie de Liga 3 ou exatamente. Dia 2. Segunda B, espécie de Liga 3, dia 2. Habituei-me a uma nova realidade, uma exigência maior do que aquilo que vinha a ter. Conheci os treinos bidiários, que até aí não conhecia a nível sénior, e foi um tipo de exigência, até pelo protocolo que existia na altura com o Sporting, onde nós tínhamos 7 jogadores emprestados do Sporting e que estavam numa fase de transição de júniores para séniores, e o próprio clube, o Real Massamá, tinha esse tipo de pressão, digamos assim, e responsabilidade, de poder preparar esses jogadores para depois estarem prontos para, quem sabe, regressar ao Sporting. Encontrando treinos bidiários, futebol mais profissional, conseguiste adaptar-te bem a essas coisas que encontraste de diferente? Sim, foi uma adaptação relativamente fácil, apenas uma exigência patamar maior. Competitivo também? Patamar competitivo, equipas mais competitivas, mas foi relativamente fácil. Também um treinador que me ajudou bastante nesse momento, um treinador que gostava de mim e que sem dúvida teve a paciência necessária também para essa transição, e depois foi dar continuidade. Tu tens um grande salto depois para o Sporting, passas de uma segunda B para a Primeira Liga, para um grande. Foi devido ao protocolo que se deu o contacto com o clube? Essa parte aí já não posso responder, não sei mesmo, mas logicamente que pode ter ajudado o facto de eu estar inserido num clube que estava a ser visto e que tinha tantos jogadores do Sporting, ficar um pouco mais no alvo e na mira do clube de Alvalade. Mas logicamente também a época foi muito boa para mim. Eu estava numa boa forma, numa boa fase, e isso também contribuiu. Um jogador jovem também. Sim, isso também contribuiu sem dúvida. Mas é o que se diz, costuma-se estar no local certo, à hora certa, e pode ter sido também um pouco por aí. Como é que reagiste quando soubeste da notícia do interesse do Sporting? Euforia total. Aí é tu veres o teu sonho de poder chegar à elite do futebol cada vez mais próximo. Não acreditei até estar tudo realizado, como é lógico, até estar tudo assinado e ser oficialmente jogador do Sporting, até porque foi um processo longo. O Sporting estava em observação dos jogos e havendo os contactos com o Real Massamá, em que poderia haver essa possibilidade de eu representar mais tarde o clube, mas claro, há sempre aquela, será que vai ser, será que vai acontecer? Até estar tudo confirmado, não é? Exatamente. Não pensaste duas vezes? Quando surgiu a oportunidade, claro que não. Eu lembro perfeitamente, estava num torneio, no torneio Paulo Futre, no Montijo, com colegas meus aqui da Amadora. Fomos lá participar num torneio de futsal,
e quem me liga na altura era o diretor desportivo, o Costinha, que estava como diretor desportivo do Sporting, e claro, estava no meio do torneio, eu só disse aos meus colegas, eu tenho que ir, era meio final do torneio a disputar, e eles não estavam a perceber porquê, e eu não dei nenhuma justificação nesse momento, mas arranquei para Alvalade. Foste reunir? E fui reunir para fechar o contrato, exatamente. Quando tudo se confirmou, euforia, felicidade total, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Depois aí foi contar aos familiares, contar aos amigos, eles depois já perceberam porque é que eu saí do torneio a meio, mas foi um momento marcante, foi uma parte bonita da minha carreira, claro, são momentos que marcam para depois para o resto da vida. Pergunto também, a nível pessoal, se tinhas um vínculo afetivo já ao clube, se eras de infância, além de teres a paixão pelo Estrela, também o Sporting, se eras sportinguista? Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes, acho que hoje não há problema nenhum em responder. De influência familiar, fui benfiquista na minha infância, mas isto no futebol é o que é. As pessoas podem ter um carinho especial por um clube, não quer dizer que não gostem do outro. Com todo o profissionalismo e tudo o que estava ao meu alcance, fiz o melhor enquanto representei o Sporting, e sem dúvida que é um clube que eu tenho um grande carinho hoje em dia, que eu aprendi a gostar, e dá-me imenso prazer ainda hoje quando vou a Alvalade ver jogos ou faço algum tipo de trabalho relacionado com o clube, porque as coisas no futebol aprende-se a gostar, como é lógico, e tal como temos essa influência familiar, podemos vir a ter outros gostos no futuro. Quando chegas ao Sporting, uma realidade completamente diferente, não é? Como é que viveste o choque e quais foram as maiores diferenças que sentiste face ao que tinhas encontrado até então? Aí foi uma realidade completamente diferente, aí sim. Penso que tudo o que estava ao meu dispor nesse momento, de condições de trabalho, de exigência, se elevou para um patamar que nunca tinha visto. Vezes 20, vezes 30, se calhar aquilo que eu estava habituado. Foi assustador, de certa forma? É um bocado porque é outra realidade, de teres que jogar num estádio completamente cheio. Vinha de uma realidade em que jogava com um estádio se calhar com 500 pessoas, para teres que estar exposto, onde tens que dar o teu melhor, onde o teu potencial está à vista, vão estar todos a analisar, vais ser sujeito a críticas, a análise. Mentalmente tens que ter essa preparação e adaptar-te muito rápido a isso. E depois tudo o que o próprio clube proporciona, a grandeza que o clube tem, a quantidade de pessoas que seguem o clube, a quantidade de... A pressão toda que está ao redor disso, que tem que haver uma preparação mental também desse ponto de vista do jogador. Conseguiste preparar e lidar bem com isso, com o que encontraste? Sim, é ir fazendo ao longo do tempo, claro que tens de ter ajuda, tens de ter os pilares, como o apoio das pessoas certas, não é? Apoio das pessoas certas dentro do próprio clube, fora do clube. Não só às vezes representantes, te acompanham, familiares, as pessoas têm que te dar algumas indicações, e também jogadores que já passaram por isso, é importante sempre partilhar histórias com eles e darem-te essas noções. Houve jogadores do plantel do Sporting com mais experiência na altura que te deram uma palavra, que te ajudaram a ambientar essa nova realidade? Sim, a maioria. É fundamental, é o que eu digo, é o trabalho de quem já está lá há mais tempo, de quem já conhece a realidade, de quem está por dentro. É fundamental esse tipo de jogadores com mais experiência transmitirem estes valores aos mais novos que estão a chegar agora, que não têm consciência ainda daquilo que vão ter pela frente, e é um trabalho muito importante dentro dos clubes isso ser feito também. Lembras-te do primeiro jogo em Alvalade? O primeiro jogo que eu tive a oportunidade de estar foi com o Lyon, foi... Logo Liga Europa? Não, foi o jogo da apresentação aos sócios. Os violinos? Não me lembro, se calhar foi os 5 violinos, sim, mas foi o jogo da apresentação aos sócios no estádio de Alvalade. Foi o primeiro jogo que eu joguei assim para os adeptos. Exato. Como é que viveste? Muita ansiedade antes do jogo começar, sem dúvida. Queria estar ao meu nível, queria corresponder às expectativas. Claro que na altura não havia muitos jovens na equipa, era o miúdo, digamos assim. Então toda a gente tinha aquela expectativa de ver como é que seria o meu desempenho, qual era a minha capacidade. E isso gera uma certa ansiedade que tem que ser gerida antes do jogo, mas depois acho que acabou por correr bem, tanto esse jogo como os momentos seguintes. Portanto, tens uma temporada com mais de 20 jogos, creio que 22. Foi muito bom. Para aquilo que era a expectativa, exatamente, para a primeira temporada. Pessoal até, foi ótimo. Competições europeias, jogas Liga Europa ao serviço do Sporting nessa época. Como é que foi a estreia, a sensação de jogar competições europeias? Aquilo que estávamos habituados a ver sempre na televisão e que se torna realidade. Ouvir o hino também. Ouvir o hino, entrar em campo, ver a família na bancada, são momentos em que tu tens ali uma reflexão de segundos que te passa
tudo pela cabeça, toda a tua infância, tudo aquilo que foi o teu trajeto, e que dizes, agora estou aqui, agora tenho que aproveitar o momento, tenho que ser feliz porque fiz o meu papel e fiz o máximo para estar aqui. Recordas-te do jogo? O jogo foi com o Ghent, o primeiro. Alvalade? Alvalade, 5-1, ganhámos. E fiz gol nesse jogo. Uma estreia de sonho a nível europeu, não é? Foi uma estreia de sonho. Um bom jogo, uma boa vitória, ainda por cima com golo. Como é que foi o momento em que marcas o gol? A explosão completa de alegria. E foi, lembro-me já com os adeptos na altura. E claro, tive uma bola que mandei ao poste e depois foi no ressalto que acabei por confirmar o gol. Mas foi um dia de sonho, digamos assim. Foi um jogo muito preparado da nossa parte. Sabíamos que tínhamos ali a expectativa também de passar a fase de grupos nesse ano. E tínhamos um grupo até mais ou menos acessível, que era o Ghent, o Lille e o Levski de Sofia. Conseguem passar? Conseguimos passar esse grupo. E são eliminados pelo Bilbao, correto? Não, pelo Rangers, na fase seguinte de eliminatórias. Estou a confundir com a época seguinte. Não, no Rangers caímos, ganhamos em casa. Não, ficou 0-0 em casa, se não estou em erro, e depois dois igual aqui em Alvalade e depois o empate 0-0. Estava a confundir com 11-12. 11-12 já não sei, já não me lembro. Que inclusive o Sporting ganhou o Manchester City, gol do Xandão, de qualquer. Estava fora já nesse ano. Sim, estava já no Deportivo da Corunha. Exatamente. Depois de uma temporada interessante no Sporting, o que é que levou a que não continuasses no plantel na temporada seguinte? Foi-me comunicado que não iria continuar. Mudança técnica também? Mudança técnica que houve nesse ano, que foi o Domingos Paciência, o treinador, nesse ano seguinte. Eu lembro que nesse ano tivemos 2 treinadores, foi o Paulo Sérgio, no ano em que eu entrei, e depois na fase final o José Coceiro até. E depois, quando saí, foi-me dito pelo clube, né, pelos dirigentes, e eu tratei de ver o melhor caminho para dar continuidade à minha carreira, e o Depor foi a opção, e penso que foi uma decisão muito acertada da minha parte. Foram 4 anos. 4 anos foram 4 anos de ligação, foram 4 anos de uma forte ligação, digamos assim. Um clube que eu tenho um carinho muito especial. E, portanto, o meu contrato com o Sporting acaba por ser de 4 anos quase de empréstimo. De 5 anos de contrato com o Sporting acaba por ser 4 de empréstimo ao Depor. Por aqui se vê a ligação que eu tinha com o clube e o tempo que lá passei foi de muita qualidade. Como é que lidaste quando recebes o comunicado de que não entras nos planos para a temporada seguinte do Sporting? É complicado, tinha tido uma época boa, mas lá está, eu estava consciente também do patamar em que estava. Tanto com o Coceiro como com o Paulo Sérgio eras uma opção válida, não é? Jogaste muito? Joguei, sim, bastante jogos. Com o Coceiro já não tanto na parte final, mas faz parte do futebol. Estava noutra fase de vida também, já entendia melhor o funcionamento do futebol, em que nem sempre somos escolhas, em que nem sempre passa por nós, e então tive que crescer com isso. É mais um processo de crescimento, tudo se baseia a isso, e depois foi procurar soluções através dos agentes que tinha no momento. Havia algumas soluções em cima da mesa e o Depor acabou por ser a escolha. O que é que levou que escolhesse o Deportivo face a outras propostas em mão? O primeiro fator foi ser o estrangeiro, que tinha a ambição de poder jogar fora de Portugal. Primeira experiência na altura. Primeira experiência fora de Portugal, em que poderia ser uma liga interessante para mim, porque era a segunda liga espanhola, mas era um clube candidato a subida. Acaba por conseguir. Ou seja, havia ali grandes possibilidades de um êxito, não só pessoal, podia não correr bem, né, a nível pessoal, mas coletivo. A nível coletivo, com aquilo que é a dimensão do clube e o potencial que o clube tem, e também de querer voltar rapidamente a uma primeira liga, que era esse o projeto do Depor naquele momento. Sendo isto que era uma oportunidade perfeita para estar de volta aos grandes palcos e ter tempo de jogo, não é? E continuar a evoluir também a nível pessoal. Exatamente, foi essa mesma a minha visão na altura, e a verdade é que fizemos uma época incrível esse ano, com 91 pontos, não estou em erro, que é o recorde sempre da segunda liga espanhola, desde 2012, que é esse o recorde, quando fizemos essa temporada. E então a nível coletivo como também individual acabei por ter muitos minutos, muitos jogos, e foi uma época em que eu estava realmente bem. Talvez seja das melhores fases da minha carreira enquanto jogador de futebol. A primeira temporada no Deportivo? Sim, essa fase toda do primeiro ano de Sporting, primeira temporada do Depor, todos esses momentos aí de 22, 23, 24 anos, seja um momento em que eu me senti mais confiante, mais capaz fisicamente e no auge daquilo que podia dar. A nível de integração também a nível social, como é que foi sair de Portugal, viver em Espanha, como é que foi essa integração?
Foi relativamente fácil, também tive muita ajuda em Espanha. Foste sozinho? Não, fui com a namorada que tinha na altura, mas tive um forte apoio de um colega, que é o Jorge Andrade. Posso agradecer imenso, porque ele já tinha jogado lá, vivia lá, e claro, também me conhecia desde de criança daqui da Amadora, já tinha alguma ligação com ele, e foi uma pessoa que ajudou-me a adaptar imenso ali à cidade, ao clube, aos costumes de Espanha, e isso é essencial. É o que eu digo, estas bases de teres um reforço com pessoas à tua volta que te ajudem a crescer, é sempre ótimo para a integração. Depois chegas lá, uma temporada muito positiva a nível coletivo, 91 pontos, recorde. A nível individual também muito bom, não é? Consegues ter tempo de jogo, mostrar um bom nível exibicional. Como é que foi viver o jogo da conquista, da consagração do título e da subida à La Liga? Liga BBVA na altura. Essa talvez tenha sido das maiores festas que tive, das maiores comemorações que tive no futebol. Digo a dimensão daquilo que foi o festejo da subida à Primeira Liga, porque o clube estava desejoso de voltar. O Depor, sem dúvida, é um clube de primeira por tudo aquilo que oferece, por todo o seu historial, e foi a cidade toda ficou paralisada para festejar nas ruas. Aquilo foi brutal mesmo. São grandes momentos que eu guardo, tenho vídeos, tenho muitas fotos desse festejo, e sem dúvida tive a oportunidade de viver outras subidas de divisão, mas como essa, a nível de grandeza da celebração, foi a maior. Foi chegar a um grande palco, à principal liga do futebol espanhol. Como é que foi na temporada seguinte jogar em Camp Nou, no Bernabéu, no Vicente Calderón, contra grandes jogadores, Ronaldo, Messi, Xavi, Falcão? Aí é outra história já. Aí começaram as coisas a ficar mais sérias, porque o nível é outro, aí o nível é realmente outro. E quando defrontas equipas como eu tive a oportunidade de defrontar nesses anos de La Liga, que era equipas todas elas bem montadas, com nomes que dava que falar. Habituado a jogar na PlayStation, não é? Habituado a jogar na PlayStation, e vês ali os craques todos à tua volta, e não só, tens a possibilidade de comprovar realmente a qualidade e a grandeza deles, porque apesar de estás a fazer o mesmo desporto, tu sentes que eles têm um nível completamente diferente, digo a nível coletivo, aquilo que apresentam, e mesmo alguns individual, como é lógico, mas é outro patamar mesmo, é levar muita fasquia mesmo. Sentes que a pressão e a exigência que encontraste foi um desafio ainda maior do que na chegada ao Sporting? São situações diferentes. Aquilo a que me obrigou a La Liga naqueles momentos é que os erros eram muito menores. A possibilidade de errar era muito menor ali, porque qualquer erro passa a fatura, e não havia espaço para isso. Qualquer erro na La Liga com um clube que, mesmo fosse meio da tabela, há muitos bons executantes. Muita competitividade. Há muita competitividade, há muitos bons executantes, e qualquer erro vai-te dar prejuízo. Portanto, tens uma margem muito curta, onde tu tens que ser cada vez mais rigoroso, cada vez ajustar mais o teu nível. Houve algum jogador em particular que, ao jogar contra, ao ver jogar ao vivo, te impressionou particularmente? Tantos. Mas, sei lá, Alexis, Sanchez, tantos. Griezmann, na altura, na Real Sociedade, Vela. Carlos Vela. O ataque da Real Sociedade nessa altura era Griezmann, Vela e Aguirreche. Eram os três na frente. Qualquer equipa que jogasse era problema. Então, jogar contra Ronaldo, Messi, já para não falar desses, claro, os grandes nomes, mas jogadores que se calhar não eram tão linha da frente, mas que me impressionaram do ponto de vista de gostar de vê-los jogar. E que futuramente também iriam acabar por ascender a outros patamares devido a isso mesmo, não é? Exatamente, a qualidade que tem é brutal. Como é que foi? O que é que achas que falhou a nível coletivo para a equipa ser despromovida nessa temporada? Foi complicado, foi um ano bastante complicado para o clube também. O Depor viveu uma das maiores crises nesse momento, até a insolvência que teve. Foi um momento muito difícil para o clube. Tínhamos bons jogadores, viemos com uma estrutura do ano anterior, de 2011, quando tínhamos subido, em que se manteve muito daquilo que era o pilar, o esqueleto da equipa. Houve boas contratações, não havia motivo para descer, mas é como eu disse, a qualidade ali é elevada, tens que estar mesmo no teu melhor, porque senão aguentar na Primeira Liga ali é muito complicado. Qualquer ponto na Primeira Liga Espanhola é muito difícil de conquistar. Sentiram isso na pele? E nós sentimos isso na pele, e acabámos por descer na última jornada em casa, contra a Real Sociedade até, onde perdemos 1-0, a Real Sociedade a ter que ganhar para ir à Liga dos Campeões, e nós a ter que ganhar para não descer de divisão. Portanto, foi um jogo de loucos ali,
e um gol já nos minutos finais, acho que foi do Griezmann ou do Vela, até um deles, que nos deitou ali tudo por água abaixo e foi um soco no estômago, por assim dizer. Deram luta até a final do campeonato. Sim, apesar de, como eu disse, de haver aquele problema estrutural que o Depor estava a enfrentar nesse momento e essa crise, os jogadores deram tudo de si, quem tinha que lutar, quem tinha que dar a cara, fez tudo o possível para salvar o clube, mas infelizmente não foi possível na última jornada. Apesar da despromoção à segunda liga, ficar no Depor foi sempre a tua escolha. A questão contratual ao Sporting, não houve a hipótese de integrar o plantel leonino. Eu voltei a integrar nesse momento. Depois da da descida, pré-época, no caso. Exatamente. Ou seja, eu estava por empréstimo, eu voltava sempre no final da época. Após o ano de cedência, eu voltava no final da época. E nesse momento o treinador era o Leonardo Jardim. Em 12-13? 12-13. Creio que não era. 11-12, 12-13, 13-14. Não, mas a equipa desce... certo. No ano a seguir, 13-14, exatamente. Confundir. E nesse ano era o treinador Leonardo Jardim. Tanto que acho que tu só voltas ao Depor em janeiro. Exatamente. Eu fico 6 meses ainda no Sporting. Entre a A e a B. Certo. Eu tinha feito a pré-época, havia muita concorrência nesse momento, o Sporting estava com um plantel muito forte, principalmente a nível de extremos, havia muitos jogadores para a posição e jogadores que estavam em boa forma, e eu sentia isso, sentia que ia ter alguma dificuldade em ter espaço e minutos. Foi a temporada de Sporting de reestruturação depois do 7º lugar, tanto que acaba em segundo, creio eu. Depois o Leonardo vai para o Mónaco. Já não lembro, porque eu entretanto saí em janeiro, exatamente. E então tive alguma dificuldade em encontrar um espaço, mas mesmo assim com alguma insistência por parte também do treinador que disse que ia contar comigo. Acabei por ficar esses 6 meses, mas acabei por não jogar muito. Tive 3 jogos, foram os 3 jogos no Minho, Barcelos, Guimarães e Braga, foram os 3 jogos que realizei. Faz jogos na B também? Faço alguns jogos na B. Não, penso que esse ano não sei se cheguei a jogar na B, ou se fiz 1 ou 2 jogos só, já não me lembro bem. Okay. Pode ter sido depois em 15-16. Exatamente, 15-16 é que antes de ir para o Mallorca. Então chego ao mercado de janeiro e outra vez o Depor a bater à porta e eu lá tive que ir, né? Havendo essa possibilidade e sentindo que era uma mais-valia e ia para jogar, não estando a jogar tanto no Sporting, foi a melhor opção para mim nesse momento. Não houve, por parte do Deportivo, no início da temporada, contactos para que integrasses novamente o plantel? Havia a possibilidade também de ficar no Sporting devido à insistência. E quiseste lutar pelo teu lugar? Eu acabei por renovar o contrato, porque o meu contrato terminava nessa altura. Fiz a renovação de contrato, estendeu-se por mais uma época ainda, e acabo por ficar no clube. Mas pronto, sentia desde o início que não ia ser aquela aposta tão certa, então acabou por se confirmar em janeiro com a saída novamente para o Depor. A nível pessoal, como é que se lida com a instabilidade de não jogar com frequência, de não saber, ter um pouco uma incerteza face ao futuro? Aqueles 6 meses, como é que viveste? É algo que o jogador tem que aprender a lidar. Isto, infelizmente, no futebol não dá para jogar em todos. Devia ser possível, acho que era muito bom para todos os jogadores, mas infelizmente isto baseia-se em escolhas e em formas e em méritos e não dá para serem todos os protagonistas. Portanto, há momentos em que tu não vais ser a escolha, isso pode acontecer a qualquer jogador, e tens que aprender a lidar com isso, em continuar, em não desistir do teu sonho e ir em busca de outro lugar onde possas ser feliz. Em janeiro regressas a casa ao Deportivo, que nessa temporada volta a subir à La Liga. Exato. Tu fazes apenas, creio que, 7 jogos nessa segunda volta. Exato. O que é que levou a que tivesses pouco tempo de utilização? Tive a lesão no joelho, ligamento cruzado, ou seja, eu fui esse ano em janeiro e fiz apenas esses 4, 5 jogos, ou o que é que foi. E num jogo com o Hércules em casa, acabo por ter a ruptura de ligamento cruzado e fiquei 9 meses impossibilitado de jogar. Aí tive talvez a pior fase da minha carreira, porque acho que por muito que tu não jogues, estares bem de saúde é bom. Agora quando não jogas porque estás lesionado e com dores e afeta a nível pessoal e profissional. Tudo, sem dúvida. Ao mesmo tempo que vivias esse momento complicado, a equipa consegue ter uma alegria, que é a subida à La Liga. Como é que viveste os dois lados da moeda? Eu estava em fase de recuperação no Sporting nesse momento. Eu fiz metade da recuperação no Sporting, depois a outra metade em Espanha. E lembro perfeitamente nessa altura que havia a possibilidade do Depor subir de divisão novamente, que eu
pedi para os dirigentes do Sporting para me deixarem ir à Coruña, porque ia ser campeão, a fim de contas. Campeão não, foi uma subida de divisão, nesse ano não fui campeão. E o Dépor acaba por subir em segundo lugar e foi mais um momento bonito, que apesar de estar lesionado, consegui estar com a equipa, com companheiros que tive pouco tempo, mas que fizeram parte desse feito. E é como eu digo, estes momentos são os que marcam, são os que ficam na memória. Na temporada seguinte, começas a temporada ainda lesionado, não é? Com a ruptura. Mas ficas integrado no plantel do Deportivo. No ano seguinte, o Dépor, mesmo sabendo que eu ainda iria estar 6 meses parado, cerca de 6 meses que ainda faltavam para a recuperação, decide apostar por mim. E isso, lá está. São esses pequenos detalhes Marcou-te também. Logicamente, quando tu tens todo esse apoio de um clube, de uma estrutura que dá todo este tipo de confiança, mesmo quando tu não podes dar o teu contributo, e eles sabiam disso, daí essa ligação que eu tenho tão forte com o clube também, porque sempre tiveram essa confiança em mim, sempre depositaram isso, e eu, claro, não pensei 2 vezes, tendo essa possibilidade. Claro que no Sporting não iria ter hipóteses, né, estando lesionado, e já não tendo jogado na época anterior, e eles deram-me essa possibilidade, então foi o melhor caminho mais uma vez para continuar. O clube volta lá à Liga e dessa vez consegue garantir a manutenção, consegue um 16º lugar. Como é que foi o teu regresso aos relevados depois de tantos meses afastado? Foi complicado, foi muito complicado. Dores, a sensação do corpo diferente, porque lá está, depois de uma operação a joelho tudo muda, a biomecânica, o movimento natural do corpo muda, a dificuldade que tens em recuperar, os tratamentos que tens que fazer, sujeitas-te a muita dor, muito sacrifício, e depois quando sentes ainda dentro de campo que já não correspondes da mesma forma, ou que há ali coisas que ainda estão por melhorar, por recuperar, são momentos difíceis, mas tive que ter essa força mental de perceber que era uma fase que ia ter que atravessar, de superar essa dor, de superar esse desconforto, e pouco a pouco fui-me sentindo melhor, até que fui fazendo também uma reintegração gradual, não me foram colocando minutos após minutos, acrescentando minutos a cada jogo, e isso foi ótimo para mim também, para poder ter sensações, para poder reconhecer a minha nova perna, por assim dizer, ir-me adaptando ao jogo. Todo o apoio que tiveste à tua volta também contribuiu para que fosse tudo mais fácil, não é? Sim, tanto do Sporting como do Dépor nesse aspecto. Foram impecáveis, nada a acrescentar mesmo, foram 5 estrelas e a recuperação foi do melhor que eu podia ter. A nível coletivo, o que é que achas que foi feito nessa temporada, feito de forma diferente, que garantiu a manutenção face ao que tinha acontecido 2 anos antes? A manutenção foi garantida quase de uma forma milagrosa na última jornada em Camp Nou, exatamente. Um jogo que precisávamos de ganhar, que precisávamos de empatar, e que acabámos por empatar 2 igual, num jogo em que estamos a perder 2-0 ao intervalo, onde já nada fazia prever que se calhar íamos conseguir, mas foi um acreditar muito grande por parte de todos. Eu lembro da semana de preparação, mesmo no centro de treinos, que havia muito essa confiança de que era possível. Foi muito feito esse trabalho mentalmente, que não desistimos mesmo até o último segundo, mas a verdade é que quando estás a perder 2-0 em Camp Nou e vês o placar assim, e tens que pensar em dar uma reviravolta ou empatar o jogo, torna-se tudo muito complicado. Portanto, foi de uma forma milagrosa, não sei dizer qual terá sido a diferença ou o que é que poderá ter feito a diferença em relativamente ao ano em que descemos. Foi a estrelinha. Pode ter sido a estrelinha, pode ter sido, sei lá, isto aqui não há explicações às vezes que se encontram logo assim ao momento, mas a verdade é que o trabalho foi bem feito, mais uma vez, e eu acho que a crença também foi grande. A nível financeiro, o clube já se encontrava mais estável? Sim, nesse momento já era outra situação, exatamente. Recordas-te do golo do 2-2? Claro, isso aí, esse momento acho que é o que marca a minha carreira, por assim dizer, mesmo hoje em dia que já não jogo, as pessoas sempre que me veem ou querem recordar tempos em que eu jogava, é sempre esse golo que vem à memória, pela importância que teve. Um golo de manutenção no Camp Nou, 2 igual, e a manutenção da equipa, claro que jamais me irei esquecer disso. E a festa no final, a festa no final foi brutal, foi a festa dos dois lados, porque o Camp Nou, o Barcelona festejava o facto de ter sido campeão. O Barça precisava do empate ou já era campeão? Já era campeão, mas okay. festejava o título em casa, que era o último jogo da época e era o jogo em casa. Festejava o título em casa perante os seus adeptos, nós festejávamos a manutenção. Ficaram todos contentes. E ao mesmo tempo era a despedida do Xavi também nesse jogo. Foi o último jogo que o Xavi realizou pelo Barcelona, antes de ir para o Qatar. Um jogo mítico, não é? Exatamente. Por todos os lados.
Depois de 4 anos especiais no Deportivo, o que é que levou a que não ficasses na temporada seguinte? No ano a seguir eu volto para o Sporting, ainda com um ano de contrato, exatamente. E acabo por ficar no clube esse ano, onde... Até janeiro. Exatamente. Mais uma vez não tive também as minhas oportunidades, acabo por realizar jogos pela equipa B. Com o Jorge Jesus? Não, o Jorge Jesus estava na equipa principal. João de Deus na equipa B. Sim, o Sporting... Exatamente, Jorge Jesus. Eu acabo por fazer a pré-época ainda. Esse ano não era o Jorge Jesus, era 15-16. Foi, exatamente. Primeiro. E acabo por ficar na equipa B com o Mr. João de Deus, exatamente, e realizar uns quantos jogos ainda na equipa B antes de sair para o Mallorca. O que é que levou a não ficar no Deportivo? Houve alguma possibilidade de ainda ir a título definitivo, porque já não havia a possibilidade de ir por empréstimo. O máximo permitido no momento era 4 temporadas por empréstimo, não sei se ainda se mantém essa lei ou não. Mas naquele momento eu já cumpri o 4º ano de empréstimo ao Depor, então houve alguma tentativa, mas depois acabou por não se realizar. Em janeiro acaba por abrir-se a porta do Mallorca, voltas à Espanha, onde tinhas vivido 4 anos, um país que já conhecias. Uhum. Como é que foi a ida para o Mallorca? A ida para o Mallorca facilitou-se muito por conta do treinador, que era um treinador que eu já tinha tido no Depor, Fernando Vázquez, um treinador já com alguma idade naquele momento e muito experiente. Um treinador muito pensador do jogo, que era muito analista, muito calculoso. E surgiu o contacto por parte dele. Ele estava a caminho do Mallorca e ia integrar a equipa, e falou-me dessa possibilidade. Sabia da minha situação também no Sporting, que havia, porque ele conhecia também o Depor, tinha estado lá e havia essa possibilidade que não se concretizou. Acompanhava de perto a tua carreira. Exatamente, sabia a situação que eu atravessava e também me conhecia bem enquanto jogador. Também tinha tido bons momentos com ele enquanto jogador e tive bom desempenho, então ele fez essa aposta de me contactar e foi uma escolha rápida também e fácil. Foi fácil a adaptação ao Mallorca? Sim, já conhecia também o campeonato, segunda Liga Espanhola já tinha jogado, a língua também já conhecia, portanto não diferenciava muito daquilo que foi vivido na Corunha. Neste momento, desvinculas-te em definitivo do Sporting também, um momento marcante por aí. Na temporada seguinte, mantens-te no Mallorca, 17-18. A temporada acaba por não correr bem para o clube, que acaba por ser despromovido ao 3º escalão, uma coisa chocante para um clube habitual de Primeira Liga. Certo. Como é que foi essa temporada? O que é que achas que falhou? Foram 2 anos complicados. 2 anos, quer dizer, 2 épocas. Eu tive 1 ano e meio no Mallorca. Os primeiros 6 meses, que correspondia à última fase da temporada, garantimos a manutenção na última jornada, num jogo com o Valladolid, em que podíamos ter descido logo nesse ano. E a verdade é que o projeto que eu encontrei no Mallorca era um projeto grande, com muitos investidores por trás, americanos até. Havia uma grande quantidade de dinheiro investida no clube e as coisas estavam bem nesse sentido, bem orientadas. E tínhamos uma equipa muito boa, realmente. Os jogadores tinham ido buscar à primeira divisão, até jogadores que já tinham muita experiência de segunda liga. E havia esse desejo de regressar à primeira, porque o Mallorca também tem uma estrutura grande e um clube realmente poderoso em Espanha, e que infelizmente não foi possível. O primeiro ano escapámos por pouco e no segundo ano foi um ano também desastroso para aquilo que era a capacidade que eu acho que o clube tinha e podia desempenhar naquela segunda divisão, não correspondeu. Com o poderio financeiro que o clube tinha e com a qualidade de plantel, um plantel experiente, habituado até a palcos maiores, o que é que achas que justificou esse insucesso? As coisas não saíam, realmente não eram trabalhadas, mas não saía realmente no fim de semana como era programado. Não, é o que eu digo, há coisas que são difíceis de explicar. Há situações que não são visíveis, não têm a ver com o que se faz, com o que se treina. Há muitas coisas que por vezes são bem feitas nos clubes, mas depois não são correspondidas a nível de resultados. E isso muitas vezes no futebol é frustrante, porque todos no futebol trabalham muito, isso eu não tenho dúvidas, claro que uns mais do que outros. Mas quando estamos a falar destes patamares de Primeira Liga, Segunda Liga Espanhola, onde a exigência é grande, o trabalho é grande, o erro paga-se caro. O erro paga-se caro e muitas vezes, como eu digo, o resultado não corresponde àquilo que é o esforço metido pelos jogadores, pelos treinadores, toda a gente está à volta, e nós sofremos esse ano e não conseguimos corresponder às expectativas. Depois disso vais para a Roménia, para o Dinamo de Bucareste. Como é que surgiu o convite? O convite foi através de outro treinador, Cosmin Contra, que foi um treinador que também treinou muitos anos em Espanha e também já me conhecia do Campeonato Espanhol.
Ele teve alguns anos no Alcorcón, no Fuenlabrada e no Getafe, penso que foram esses os clubes que ele teve, clubes assim à volta de Madrid. Segunda Liga, essencialmente. Segunda Liga, essencialmente, e clubes que eu tive a oportunidade de defrontar. Então era um treinador que já conhecia também o meu trabalho e que estava nesse momento no seu clube, que ele é romeno, e representou o Dinamo também na sua carreira. E abriu-se aqui esta porta, que foi depois de uma época desastrosa, tanto a nível pessoal, que não joguei tanto no Mallorca, como a nível coletivo, que eu não pensei duas vezes. Informei-me apenas de como seria a cidade, aquelas típicas coisas que uma pessoa pode ter mais curiosidade, como é que será viver lá, como é que... claro, aquele receio, às vezes entre aspas, de uma mudança, mas que depois de ouvir algumas opiniões, até de alguns colegas que lá jogaram, não pensei duas vezes e foi um processo muito rápido também. Foi aquilo que esperavas, a adaptação à Roménia, o país, a cultura? Eu gostei muito de viver na Roménia, a realidade é essa, foi uma cidade que me chamou muito a atenção, que eu gostei de viver, confortável. Talvez não seja dos sítios mais bonitos que já vivi, mas que era um sítio que oferece muita qualidade de vida, a meu ver. Então foram 2 anos que eu lá passei, um ano e meio no Dinamo Bucareste. Querias acabar por voltar. Exatamente, e que senti-me bastante confortável ali. Quais foram as maiores diferenças do futebol português para o futebol romeno? Eu penso que a nível de qualidade aqui é a mais elevada, a nível geral, dos jogadores mesmo, e a competitividade do campeonato é maior aqui, a meu ver. Mas claro, isto é apenas a minha opinião, se calhar há pessoas que possam ter opiniões diferentes. Mas sim, futebol romeno também é um campeonato que eu gostei de disputar, até pela forma como é feito, de haver uma fase depois de play-off e uma fase de play-out, também foi uma mudança interessante daquilo que eu estava habituado. E é como digo, foram bons anos que lá vivi, tanto a nível do que passei na cidade, como a nível de clube e principalmente no Dinamo, que tive a oportunidade de desfrutar. A nível de ambiente no estádio, os adeptos, como é que vivem o jogo? Os adeptos em jogos grandes talvez seja das maiores loucuras que já vi. Se for um jogo entre Dinamo e Steaua, um derby. É uma loucura completa. Naquele estádio que é a Arena Nacional que eles têm, que compartem quando jogam estes derbys, é um estádio também que tem essa capacidade de levar muita gente, e os adeptos do Dinamo têm essa capacidade de ter muita gente na claque. Foram momentos que marcaram, até pelas coreografias que eles executavam e tudo. Muita pirotecnia, não? Não tanto, alguma, mas não era por aí, era mais os cartazes, mais os efeitos que eles colocavam nas bancadas. Tem vários vídeos até no YouTube que são impressionantes, e talvez seja assim, dos adeptos mais fervorosos nesse aspecto que tive a oportunidade de presenciar. Depois, antes do regresso à Roménia, tens uma passagem de 6 meses pela Arábia Saudita, um mercado que hoje está muito... É um mercado principal fora da Europa, mas na altura não era tão comum. Como é que se deu a ida para a Arábia, uma mudança, um choque, creio que drástico na tua vida? Aí foi uma mudança completa, talvez dos sítios mais difíceis que estive para jogar futebol. Fui muito bem recebido, a forma como me trataram foi 5 estrelas nesse aspecto, muito agradecido mesmo, mas a parte cultural, a parte do dia-a-dia, viver na cidade em que eu estava também, que era uma cidade pequena, com algumas limitações, não tinha muita oferta, não tinha muito o que fazer ali, foi complicado. Foste sozinho? Fui sozinho nesse momento, mas também por essa fase que eu estava a viver da minha vida, que tinha acabado de nascer a minha filha, e a minha filha estava cá em Portugal, e então estar ali um bocado isolado e afastado ainda complicou mais a situação, e foram momentos ali duros. O que é que levou a que saísses do Dinamo depois de uma boa temporada? Chegava à final de contrato do Dinamo. Foi só um ano. Exatamente, e meteu-se esta oportunidade da Arábia, que era uma possibilidade tanto boa para o clube como para mim, que acabou por ter que se concretizar, estando eu em final de contrato, e eles também acharam por bem que eu seguisse esse caminho, e foi assim uma decisão em conjunto. Foi a dificuldade de adaptação à vida na Arábia em si que levaram a que saísses após 6 meses? Foi um dos motivos também, sim, sem dúvida. Lá está, tinha tido muito boas experiências em outras cidades onde vivi anteriormente, desde Bucareste, Corunha, Maiorca, em quase todas elas senti-me confortável a viver, umas mais que outras, mas ali foi uma realidade um pouco diferente, um choque de realidades mesmo e de cultura, que também devido à situação familiar que eu atravessava na altura, que levaram a tomar essa decisão. O futebol árabe na altura não era reconhecido como é hoje. Pergunto-te, como é que era o futebol na Arábia na altura e que diferenças é que vês para o que se vê hoje em dia?
Surpreendeu-me o nível técnico até de muitos jogadores na Arábia. Foi uma coisa que me saltou logo à vista. Jogadores árabes que têm formação mesmo lá e que nunca saíram, com grandes capacidades a nível técnico, sem dúvida. Mas depois nota-se que falta algum desenvolvimento, ou faltava naquele momento, a nível estrutural, a nível de capacidade de entendimento de jogo. Infraestruturas também, não? Taticamente, infraestruturas, ou seja, havia muita coisa ainda a ser desenvolvida que eu acho que neste momento já há outro tipo de condições. Mesmo nos clubes mais pequenos, como eu também estava, os clubes grandes cá já funcionavam de outra maneira nesse momento, mas pronto, o clube onde eu estava era um clube que fazia muitas vezes a transição de segunda à primeira liga, e pronto, havia essa necessidade de crescer, e acho que o futebol árabe tem crescido agora nestes últimos anos, e é bom para todos. De forma exponencial, sim. Exatamente, é bom que haja este desenvolvimento em vários pontos do planeta para surgirem mais talentos, porque eu acho que há muito talento a explorar também naquele país. Depois regressas à Roménia para o FCSB? Steaua. O Steaua? Exatamente. Como é que foi o regresso ao Steaua? O regresso à Roménia? O regresso à Roménia foi fácil do ponto de vista de saber o que é que já ia encontrar, por conhecer já o campeonato, já ter jogado um ano e meio no Dinamo. Principal rival. Exatamente, mas foi complicado nesse sentido, por ir para o principal rival do Dinamo, onde tinha estado um ano e meio e fui um dos principais protagonistas, com épocas que me correram muito bem no Dinamo. Fazer esta mudança foi um pouco complicado, mas depois isso os adeptos também se habituam, faz parte, né, da nossa profissão. Mas tive também ali 6 meses no Dinamo no Steaua que foram realmente complicados, com um clube com algumas particularidades, que funciona de uma forma muito, muito especial, digamos assim, e que é difícil lá estar para alguns jogadores que te vêm principalmente fora. Há algum episódio em si mais marcante que te tenha chocado? Não. No Steaua houve vários episódios marcantes, mas isso agora também não vale a pena estar a referir. Mas foi um clube que eu não, para ser sincero, não me identifiquei à partida, que posso dizer isso, não me sentia confortável, e que quando tive a oportunidade depois de saí. Em 2019 regressas a Portugal, Santa Clara, Açores. Como é que se deu o regresso a Portugal e como é que foi voltar ao teu país e que tinhas deixado vários anos antes? Surgindo essa oportunidade, Santa Clara, voltar para o meu país, mesmo sendo para as ilhas, né? Foi uma oportunidade que eu achei muito interessante, um clube que tinha tido uma estrutura também, um reestruturamento bem forte, que estava a fazer um bom plantel naquele momento, com grandes contratações. Penso que esse ano o plantel que foi montado era muito forte e muito equilibrado, e havia ali expectativas de poder alcançar algo mais que Santa Clara ainda não tinha conseguido. Acabaria por fazer na época seguinte? Acabaríamos por conseguir no segundo ano na segunda época que eu lá estava, portanto, fiquei 6 meses do final da temporada e depois a segunda época. E nesse ano conseguimos o 6º lugar, que deu acesso à Liga Conference, que é um marco na história do clube. E claro, foi conseguido com o trabalho também de muita gente, mas houve ali um dedo especial para quem escolheu também os jogadores que foram representar o clube, que acho que foram decisões muito acertadas, e deram um encaixe financeiro depois no futuro ao clube, que foi muito importante também. Foi uma boa experiência, uma boa adaptação à vida nos Açores também? Sim. Gostei muito de viver nos Açores, é uma ilha que eu tenho também um carinho especial, né? E que vou lá muito, muito regularmente, e é um sítio que também me marcou. Olhando para o futebol português, que encontras em 2019-20, quando regressas face ao que tinhas deixado, o que é que achas que o futebol português mais mudou ao longo desses anos? Acho que a evolução tecnológica também que tem estado a acontecer, não só nesses anos, nesse período de tempo, até ao dia de hoje. Mas até ao dia de hoje, e que vai continuar a haver nos próximos anos. É o que mais marca, porque as condições que nós temos para treinar num ano são umas, no ano a seguir já são outras completamente diferentes, já há metodologias novas, já há novos aparelhos para registar fatores determinantes para o crescimento do jogador, para a evolução do jogador, e isso são coisas que nós vamos acompanhando, mas quando regressamos a um clube, a um país que já não estávamos há algum tempo, vemos essa diferença em vários clubes a acontecer no campeonato. Marca, porque lá está, acho que é a tendência de futuro, é a tecnologia sempre dar mais condições aos clubes para trabalharem, mais condições aos jogadores para trabalharem, recuperarem, em todos os aspectos será essa a evolução.
tudo isso contribui para depois um melhor desempenho em campo, não é? Sem para dúvida. alcançar os objetivos. Exatamente. Em 2021, como já falámos, a Conference, o clube garante o acesso à Conference, 6º lugar, um registro histórico na altura para o Santa Clara. Como é que foi essa temporada, de modo geral, em que o clube tinha um grande plantel, inclusive? Foi uma temporada complicada no sentido de algumas limitações que enfrentámos face ao nível Covid. financeiro? Não, face ao Covid. Foi uma época complicada com... Claro, muita gente passou por fases muito complicadas nesse momento. Estádios sem adeptos. Estádios sem adeptos. Nós chegámos a ter que fazer os últimos 3 meses do campeonato aqui em Lisboa. Havia a situação da cidade do futebol, onde pudemos fazer alguns jogos lá. E ficámos 3 meses fechados no hotel para poder realizar esses jogos, para não estarmos em contacto com outras pessoas. Então houve ali momentos difíceis, mas que no final acabou tudo por dar certo para aquilo que eram os nossos objetivos. Como é que, depois de um ano em que o Santa Clara garante acesso à Conference, competições europeias, deu saída para o Estrela da Amadora, na altura segunda Liga? Nesse ano eu terminava o contrato com o Santa Clara, não, fiz apenas 1 ano e meio nesse momento e ficava jogador livre nessa altura. Houve algumas opções em cima da mesa. Ficar não foi abordado? Não era opção nesse momento por parte do clube e foi-me comunicado e com todo faz parte, como já disse, também já estava noutra fase da minha carreira, já entendia melhor estes processos, como disse, e com toda a naturalidade vi também outras opções em cima da mesa e o Estrela, sem dúvida, que era algo que eu já tinha em mente de um dia regressar a casa, não é? Regressar a casa e vir terminar a carreira, se possível, era o que eu tinha em mente, um dia para o meu futuro. Aparece no caminho e claro, foi a decisão. Houve propostas de Primeira Liga na altura? Aqui em Portugal não. Ok. Fora. Regresso ao Estrela, como é que foi a sensação de voltar a casa e quais as maiores diferenças face ao clube que tinhas deixado em 2006? Não houve grandes mudanças por causa da situação que o clube atravessou, de ter fechado portas, ou seja, foi um clube a reestruturar-se, não é? Foi um clube que estava em fase de reestruturação, um clube que ainda vinha com mais problemas acumulados pelo tempo de paragem que teve e o tempo de portas fechadas que teve. Mas é como eu disse, o importante que eu encontro ao chegar aqui ao Estrela novamente é o trabalho de muita gente que é apaixonada pelo clube e que tem um grande mérito naquilo que foi a reestruturação do clube, naquilo que foi o levantar novamente este clube. E isso foi o que mais me fascinou, porque havia uma grande força por trás que estava a levar o clube nesta direção e a tornar o nome que o clube já teve no passado. O clube vem direto de Liga 3. Exato. Na segunda temporada garante a subida à Primeira Liga nos playoffs contra o Marítimo. Como é que foi essa temporada para a equipa? Pessoalmente eu acreditei muito. Foi uma temporada muito bem preparada desde o início. O plano era subir? O plano não era subir, o plano era pensar jogo a jogo e ir com calma, de forma cautelosa, mas internamente nós sabíamos que podíamos fazer qualquer coisa mais e isso sentia-se. Era transmitido entre os jogadores que era possível, havia essa crença. Agora não tínhamos como objetivo marcado no balneário que tem que ser isto ou aquilo, ou subida ou primeiro lugar, ou nada disso. As coisas foram acontecendo. Até para tirar um pouco a pressão, não é? Exatamente, era preciso ser consciente de todas as dificuldades que tínhamos, que estávamos a atravessar ainda naquele momento, mas que com a força de todos, que o trabalho foi impressionante de todos nós nesse ano, foi possível essa subida de divisão que, lá está, é mais uma vez um marco histórico não só para mim, mas para o clube também, que fica na cabeça de toda a gente que é daqui da cidade, que viu vários momentos do clube, várias dificuldades que o clube passou e que tem ali um momento de alegria de poder desfrutar. Uma massa associativa forte também. Como é que foi o play-off contra o Marítimo? O play-off foi complicado, um jogo muito difícil aqui na Amadora. E depois de saber que tínhamos que ir lá e ser lá que tinha que ser lá feito o resultado. Os Barreiros. Exatamente, com um clube que já não descia divisão há muitos anos também. Quase 40, creio. Exatamente. Um clube que tem uma estrutura também muito forte, onde íamos jogar fora, tínhamos de fazer a viagem para uma ilha, que não é fácil nunca ir jogar às ilhas, como se sabe, por vários fatores, diferenças de altitude, o clima que se faz sentir. Há muitos aspectos que tornam o jogo um pouco diferente.
E essas 2 semanas foi de muito, muito boa preparação. Fizemos o estágio até no Algarve para concentrar a equipa, para estarmos com a cabeça só no jogo e aquilo que ia ser o trabalho de cada um. E claro, o momento vivido ali no estádio, quando é a altura dos penaltis e tudo, é ver colegas meus de infância na bancada a festejar, foi momentos marcantes. O Marítimo, o Rui Correia por acaso confessou-nos isso, o Marítimo entrou em campo com o sentimento que ia dar certo para eles, pelo facto de estar a jogar em casa, por ser favorito também, um clube, lá está, há muitos anos de Primeira Liga. Como é que foi para vocês surpreender? Creio que a nível nacional. A história dos playoffs aí da subida mostra que a maior parte das vezes, ou quase sempre, a equipa da segunda liga acabou por conseguir Sim. a subida e acaba por descer da primeira, mas sabíamos da dificuldade, apesar desse fator histórico a nosso favor, mas a dificuldade de jogar fora uma equipa de Primeira Liga como o Marítimo, com grandes jogadores que a equipa tinha naquele momento, nós sabíamos que era tarefa complicada. E eu lembro-me de partilhar até com colegas meus que tudo é possível, de outras experiências que tinha tido anteriormente, como aquela que referi do Camp Nou, por exemplo, em que estávamos a perder 2-0. Acho que esse fator de crença é sempre muito, muito importante. Acreditar até ao final, acreditar nas capacidades da equipa e confiar muito naquilo que os colegas podem dar. Ter a confiança daquilo que eu posso fazer, mas que o colega do lado também pode dar, é fundamental para o sucesso. Foi o realizar de um objetivo, não é? A conquista. Posso dizer que foi a cereja no topo do bolo, ali na parte final da carreira. Se calhar se eu imaginasse um desfecho melhor era impossível. Foi mesmo muito especial e os momentos que vivemos não só no dia do jogo, mas depois também de festa aqui na Amadora. Montes de vídeos que eu tenho de recordação desse dia, de fotos, de estar com colegas meus de infância aqui, familiares, foi muito especial mesmo. Tendo tu dito que pensavas ao longo da carreira terminar aqui no Estrela e seria uma oportunidade se calhar de fechar com chave de ouro, com a subida à Primeira Liga, o que é que te motivou a continuar a jogar e a ir para o Alverca? Tive essa possibilidade, fui contactado também por parte dos dirigentes do Alverca, havia essa necessidade de mais um jogador para o plantel com as minhas características, não só de futebolísticas, mas também daquilo que eu podia ainda acrescentar de experiência, o balneário também. E foi um ano importante para mim não ter parado de jogar. Senti que ainda podia dar algo mais, poder fazer uma temporada ainda e ser útil. E foi um ano também que acabou por acrescentar muito, não só de ter esse papel de ajudar dentro do balneário, de transmitir aos mais novos, mas também por aquilo que ainda conseguia acrescentar dentro de campo. E mais uma vez acabo com mais uma subida de divisão em 2 anos consecutivos, foi a do Estrela e foi a do Alverca. Subida à segunda Liga. Subida à segunda Liga e um enorme prazer ver o patamar em que o Alverca está hoje, já na Primeira Liga. É sempre bom 2 ver... subidas consecutivas. Exatamente. É sempre bom ver o crescimento dos clubes por onde passamos e ver o desempenho que vão tendo. Na altura o clube não tinha ainda, apesar de ser um clube com um projeto ambicioso, jovem, não tinha o investimento que tem ao dia de hoje. Calculavas que o clube poderia chegar à Primeira Liga num espaço de curto tempo? É como eu digo, é difícil quando lá estamos e vemos as coisas muito no início, projetar isso para um futuro tão próximo. Se tivéssemos lá, se calhar no ano em que eu estava na Terceira Liga, dizermos daqui a 2 anos vai ser um clube primeiro, vai ter um estádio novo, vai ter nomes associados por trás como agora tem, é difícil imaginar isso. Mas a verdade é que as coisas são feitas e são possíveis de realizar. E o Alverca com toda a sua força está aí, voltou à Primeira Liga após muitos anos também de ter estado fora dos palcos, digamos assim, e está no topo do futebol português. Também tiveste a oportunidade de jogar a Liga 3, uma liga criada há relativamente poucos anos. Como é que vês a criação desta liga como uma ponte entre patamares profissionais e não profissionais, como o Campeonato de Portugal e a Segunda Liga? É ótimo. Eu mesmo na Terceira Liga, quando joguei pelo Alverca, tive a oportunidade de enfrentar bons jogadores. Acho que há muita qualidade também nestas divisões mais abaixo, inferiores, que muitos jogadores estão preparados já neste momento para desempenhar papéis em... Muitas vezes os saltos para os patamares profissionais, Primeira e Segunda Liga. Sem dúvida. E acho que é uma questão muitas vezes de oportunidade destes jogadores serem vistos, de haver uma aposta realmente neles, e isso muitas vezes é feito a ponte através dos treinadores também, que têm um papel fundamental, já conhecem os jogadores, trabalharam com eles no dia-a-dia. E acho que há muita qualidade que pode ser explorada mesmo para os clubes de elite de Primeira Liga. Vê-se muitos jogadores, treinadores, jovens, com muita qualidade. Também tens o fator do Canal 11 apoiar esta liga. Vês que é uma liga com patamar para
cada vez continuar a crescer mais, não é? E cada vez tem estado a haver mais jogadores a aparecer, que na minha altura, quando eu jogava no Sporting e quando fui para o Sporting do Real Massamá, de uma segunda B, que era o mesmo caso, mas era diferente. Havia pouca transição desse tipo de jogadores dessas divisões e hoje em dia parece que está a haver cada vez mais. Os jogadores estão a ter um pouco mais de oportunidades e isso é bom. Achas que a visibilidade também da internet, as redes sociais, ajuda e contribui para que haja esse fenómeno a registar-se? Toda a tecnologia, a forma como os vídeos são espalhados, a forma como a informação é espalhada hoje em dia, como os treinadores têm acesso à informação de todos os níveis do jogador, como é que o jogador se comporta, como é que é o jogador no dia-a-dia, dentro do balneário, a personalidade dele, ajuda a que haja mais confiança depois nas contratações e mais informação a dispor, isso é ouro. Falando do final de carreira, chave de ouro, a subida com o Alverca, como é que recordas tanto o último jogo da carreira como a festa com o Alverca? O último jogo da carreira eu estava lesionado, tive a infelicidade de me lesionar ali perto de 5, 6 jogos do final. Ainda tinha a esperança de poder realizar a última jornada, mas não foi possível. Mas a festa já estava feita, isso era o mais importante. O objetivo coletivo tinha sido alcançado e lá está. Foi um momento bonito, um momento que apesar de eu não poder contribuir dentro de campo, que deixa marca também. Quando é que decidiste que era a altura de pôr o ponto final na carreira como jogador? Logo após essa temporada, penso que foi uma decisão que já estava pensada, durante a época foi pensada, mas que quando terminou a temporada eu senti que era um momento de deixar e dar a vez a outros, por assim dizer, e pronto, terminei a carreira, pendurei as botas, como se costuma dizer, e segui caminho. Os primeiros meses fora do futebol, que é uma mudança drástica para quem faz isto a carreira toda, muitos anos, como é que foi o dia-a-dia nos primeiros tempos, longe dos relevados? Não tem sido complicado, a verdade é essa. A verdade é que eu me tenho estado a adaptar bem, não fiz essa preparação também durante essa última temporada no Alverca. Estar ligado ao futebol também acaba por ajudar, ajuda. Não ser uma coisa tão drástica. E participar em alguns jogos, como tenho participado ainda. Liga de Veteranos. A Liga de Veteranos, tanto aqui no Estrela, no Sporting, tenho a oportunidade de participar também. É muito bom para não também perder aquela ligação e para manter o espírito, mesmo de contacto com ex-colegas, ex-jogadores. Falando na Liga de Veteranos, como é que foi essa aventura e como é que tem sido para ti participar nestes jogos? Tem sido ótimo, é como eu digo, acho extremamente importante podermos fazer aquilo que foi parte da nossa vida durante muitos anos, poder continuar a jogar futebol, mesmo que seja um nível que não é tão competitivo, é mais de diversão, lazer, de estar com colegas, também. Exatamente. Mas Convívio. ter este convívio, ter esta união, juntar pessoas que tiveram o mesmo balneário, até algumas, é sempre bom. Partilhar as histórias, relembrar, é sempre ótimo. Fazendo uma lance geral da tua carreira, que objetivos, sonhos é que faltaram realizar e o que é que achas que faltou para chegares a isso? Objetivos para realizar podiam ter sido muito mais, né? Isso aí, acho que toda a gente... Eu sou realmente grato pela carreira que tive e isso aí não... Tenho bastante orgulho naquilo que consegui atingir, não ficou nada... Agora, que há sempre coisas que podíamos ter melhorado, mas na altura, com a informação que temos, com a capacidade que temos de tomar decisões... Fizeste o melhor que estava ao teu alcance na altura. As pessoas fazem o melhor com aquilo que têm ao seu alcance. Agora, logicamente, hoje com outro entendimento, com outra visibilidade, com outra visão das coisas que tenho, se calhar teria tomado outro tipo de decisões, outro tipo de... E há sempre coisas que podemos abdicar que vão ser benéficas para nós, que podemos fazer, faz parte. Mas é como eu digo, orgulhoso por aquilo que fiz, orgulhoso pela carreira que tive e logicamente que tomei as melhores decisões com aquilo que tinha ao meu alcance no momento. Fazendo assim meio que uma comparação, o que é que achas que mais mudou no futebol de hoje em dia face ao por exemplo, de há 20 anos atrás? O que é que mudou mais no futebol de hoje em dia para há 20 anos atrás? Isso consideras ser benéfico ou negativo? É como eu digo, a parte tecnológica faz muita diferença naquilo que é o futebol de hoje em dia. Eu acho que é benéfico, porque se pudermos juntar informação, capacidade de recolher dados, tudo o que seja para melhorar a nossa performance, ou a performance dos jogadores é ótimo, e até na parte do jogo, na verdade esportiva, com as questões do VAR, tudo o que se puder juntar para isso é ótimo. A questão do VAR, crees que é uma coisa que vem para acrescentar? Sem dúvida. O VAR, enquanto bem utilizado, a meu ver, repõe a verdade esportiva. Claro que vão continuar a existir erros, mesmo com o VAR, porque alguns lances são de interpretação, mas há lances que são factuais e não há por onde pegar. O VAR vai ajudar, vai ter câmaras ao dispor dos árbitros
E isso é benéfico, a meu ver, para o desporto. Ponto negativo, achas que houve alguma coisa que piorou com o passar dos anos? Não sei, com o sentido tecnológico também. Não, ligado ao futebol, de modo geral. Não sei. O que é que pode ter piorado nos últimos anos em relação ao futebol? Talvez a capacidade de fazer levar as pessoas ao estádio se calhar tenha mudado um bocado. Eu lembro de ver mais afluência aos estádios quando eu era mais novo, de estádios completamente cheios, se calhar menos jogos transmitidos na televisão, em que levava mais gente a ir ao futebol. E claro, isso era muito bom para o desporto se isso acontecesse novamente, e que também que os clubes tivessem essa capacidade de oferecer melhores condições aos adeptos para estarem nos estádios, para poderem desfrutar do momento, que a Liga criasse melhores condições de calendários, de horários, tudo isso, que cada vez levasse mais as pessoas a terem prazer de ir ao estádio e a ver o jogo no estádio. Fazendo uma retrospectiva da carreira, falaste-me em vários momentos marcantes, positivos, Okay. Mas qual consideras ter sido o melhor momento da tua carreira, se tiveres que individualizar? O melhor momento da carreira... Um só mesmo? É complicado. Não, um só é difícil. Mas Vem de quantos à cabeça assim, de repente? 3, sem dúvida. Então partilha. O momento da salvação em Camp Nou, a primeira subida do Dépor e a subida do Estrela. São os momentos que mais marcaram, sem dúvida. Quer a nível pessoal, como por tudo o que significou, Exatamente. não é? Não só para o clube em si, mas a nível pessoal também a marca que teve. Por outro lado, o momento mais complicado, A lesão no joelho, exatamente. a ruptura. Acho que quem teve lesões graves sabe perfeitamente, e é das partes mais complicadas no jogo de futebol. Sentes que, lá está, quando se regressa aos relevados, tudo muda numa fase inicial, mas sentes que o teu estilo de jogo mudou a partir daí? Para o que viria a ser o futuro, a longo prazo? Sim. É uma adaptação a novas capacidades, ou a capacidades que tu perdeste um bocado, porque é inevitável, acabas por perder um bocado de agilidade, de velocidade, de explosividade, tudo muda um pouco no teu corpo com uma operação, e isso é inevitável, acho eu. Depois, claro que a recuperação é muito importante para te dar outra vez esses níveis, mas todo esse processo, e alguns que não ficam a 100%, mas elas possam ficar no futuro, é complicado de gerir. Lá está, se calhar perdeste um pouco de agilidade, de velocidade, mas sentes que alguma característica do teu jogo evoluiu para fazer face ao que perdeste? Se calhar tens que reforçar com outro tipo de coisas para tapar, digamos, essas qualidades que tinhas anteriormente e que já não consegues desempenhar da mesma forma. Se calhar aprendes a lidar de outra forma com o momento do jogo, aprendes a soltar a bola, se calhar nos momentos em que antes já não era para soltar, era de ir para cima. Eu falo como extremo, por exemplo, qualquer bola que eu tivesse na linha, ou a possibilidade de 1 contra 1 de encarar, ias para cima. Era sempre para cima, não havia possibilidade de pensar 2 vezes. E claro que depois, quando perdi um pouco essas capacidades, essas características, tive que cobrir com outras coisas. Sentes que tornaste, se calhar, um jogador mais cauteloso, mais focado a nível tático também? Talvez, sim. Talvez tenha evoluído mais para esse estilo de jogo. Mas é inevitável, até outros jogadores de elite, quando começam a atravessar uma certa idade, Ou sofrer lesões. Sim. Ou a chegar a um nível que o corpo já não responde da mesma forma, começam a ter outro tipo de comportamento dentro de campo, faz parte. Temos, por exemplo, como termo de comparação, se calhar um exemplo máximo, Cristiano Ronaldo, não é? Que com o passar dos anos teve que adaptar as suas características. Exatamente. Já não é um jogador tão explosivo como era, tão rápido como era, faz parte. A idade também não é que passa por todos, mas com outro tipo de características e com a capacidade que ele ainda tem, que é enorme, consegue comatar isso muito bem. Agora, por outro lado, faço-te um desafio, um momento engraçado que te recordes de balneário ao longo da carreira, que dê para rir aqui um pouco. Há momentos muito privados também de balneário, mas há alguma coisa que possas partilhar? De balneário. Não, tive um episódio de um jogo, não foi no balneário, mas foi num jogo, por acaso estou-me a lembrar, que foi engraçado. Foi no Damense, um jogo que nós estávamos a perder. E claro, estávamos todos nervosos dentro do campo, o jogo estava a chegar ao fim, e estava toda a gente a ver quem é que podia entrar no banco, toda a gente a analisar dentro do campo, falávamos uns com os outros, quem é que pode mexer agora, substituição, não sei o quê. E há um momento que o árbitro levanta a placa de 4 minutos e o nosso central sai a correr para a linha lateral, a pensar que era para ser substituído, e era tempo de compensação. É lógico que isto deu para uma época inteira de risada no balneário. São aqueles momentos que marcam e que ficam para depois mais tarde recordarmos.
mas foi um episódio engraçado que aconteceu e claro, ali foi gargalhadas o tempo todo para o resto da época. Tornou-se uma vítima do grupo. Faz parte. Há vários episódios, mas isso depois... São coisas que depois passam e servem para fortalecer a união e o espírito do grupo, não é? Exatamente. Quais foram as maiores aprendizagens que o futebol te deu? Todos os valores que o futebol pode passar. Disciplina, resiliência, a capacidade de aceitar a rejeição, tanta coisa. Mesmo nos momentos quando estás bem, que nem tudo está bem, ou seja, que tu estás a desempenhar o meu papel, estás tantas coisas a correr bem, mas há sempre coisas a melhorar, não te acomodares. Há vários valores que o futebol pode transmitir que são importantes, não só no futebol, no desporto em geral, mas também para o resto da vida, em qualquer área que tu sigas que te vão servir. Tens algum jogador na infância ou mesmo até ao dia de hoje que continuas a acompanhar que consideres ser um exemplo, uma referência? Tenho alguns ídolos que acompanhava e que gostei muito e sempre fui fã e acompanhei a carreira deles. Sei lá, vários com quem alguns até joguei, Hazard, por exemplo. Gostava das suas habilidades futebolísticas, lá está. E claro, depois há sempre aqueles que são referências como Messi e Ronaldo, isso aí. Tem uma ligação até de antepassados, de familiares que cá jogaram, como eu disse. Portanto, é um clube que me marcou muito, não só sendo o meu primeiro clube, como o clube que eu continuo ainda a apoiar, a ver os jogos, a representar nos veteranos. Portanto, é uma ligação muito forte e com grande significado. Neste momento continuas ligado ao futebol e ao clube, inevitavelmente, mas pensando tanto no atual como no futuro,
que objetivos e projetos é que tens relacionados ao futebol? Não, relativamente ao futebol não tenho nenhum projeto ainda pensado. É como eu disse, a parte de me poder divertir e jogar com os veteranos é uma boa forma de estar ligado ao futebol para mim neste momento. E depois há outros projetos que vou tendo também, como às vezes comentar um jogo ou outro, que tenho feito também esse tipo de atividades. E é sempre bom poder estar atualizado e ir acompanhando os jogos. Deixa-me saudades e alguma nostalgia, como é lógico. Não pensas, por exemplo, eventualmente vir a assumir um cargo diretivo ou ser treinador? Não está pensado no momento. Quem sabe no futuro. É uma porta que não descartas também. Exatamente. Uma mensagem para quem acompanhou a tua carreira e para quem te apoiou, e perguntar se há alguém a quem queres deixar um agradecimento especial. Agradecimento vai para todas as pessoas que fizeram parte do meu trajeto. Penso que todas elas foram importantes, cada uma à sua maneira, naquilo que eu tive que aprender, naquilo que eu tive que evoluir. Desde pessoas com quem joguei mesmo fora de clubes, com quem joguei e partilhei momentos a jogar na rua, que também serviu para o meu crescimento. Desde pessoas que fui apanhando dentro dos clubes, diretores, treinadores, tudo o que está ligado à estrutura de um clube. A todas elas eu tenho que agradecer, porque fizeram de mim a pessoa que eu consigo ser hoje, né? E alcançar aquilo que alcancei no futebol. E uma mensagem para as pessoas que acompanham a minha carreira. Espero que tenham gostado deste momento de partilha aqui de coisas que se calhar não tinham tanta noção ou tanto conhecimento. E é isso, acho que é bom este tipo de entrevistas para poder também falar um bocadinho as pessoas que possam ser ídolos de algumas pessoas, que jogadores de futebol que possam gostar e conhecer um pouco melhor. Pergunto o que é que o futebol significa para ti? É uma parte muito importante da minha vida, logicamente. Estar ligado ao futebol desde os 6 anos e ainda hoje continuar com essa ligação da forma que tenho, acho que é uma paixão, por assim dizer. Acho que é a palavra correta. Talvez aquilo que eu tivesse mais desejo de ser na minha vida toda era jogador de futebol, e ter cumprido esse sonho teve um sabor especial, portanto... É gratificante, não é? É muito gratificante. Uma conquista. Se não fosses futebolista, o que é que gostavas de ter sido? Ou o que é que serias? Não tinha plano B. Não tinhas nenhum talento além do futebol? Não. Era o plano A e o plano B. Para concluir, uma mensagem geral para quem está a ver o episódio. Espero que tenham gostado aqui do momento, que possam partilhar também aqui algumas imagens daqui da sede dos veteranos. Acho que é uma casa especial, de um clube especial, e que é um momento onde eu também passo aqui, é um sítio onde também passo aqui alguns momentos, e que espero que gostem de ver, com alguns triunfos aqui conquistados. Tem ali umas histórias minhas também penduradas, depois podes passar a imagem ali em cima, e é isso. Muito obrigado, foi este o nosso episódio e espero que gostem.